Estamos de volta com o nosso convidado, Geraldo Veloso. Veloso, me diz uma coisa, quer dizer, o SEC, ele continua, né? 65, teve uma interrupção de 10 anos durante a ditadura, né? Isso, Na verdade, a única isso. interrupção que houve de 60 e pouco a 79, 68 a 79. Em 65 ele saiu da Curitiba, depois ele ainda teve uma sobrevida fora, na imprensa oficial, e em 69, depois do AI-5, o SEC teve que encerrar as portas. Como que é o SEC hoje? O que permaneceu da identidade, assim, lá para trás, aquele fio daquela pluralidade, o gosto pelo cinema, o fenômeno fílmico permaneceu ou mudou alguma coisa? O que mudou também foi o cinema, né? Ou seja, essa aceitação, por exemplo, do universo intelectual do cinema como fenômeno cultural é uma coisa que o SEC, de uma certa forma, contribuiu para isso, né, se reverter, sobretudo no Brasil, mas, ao mesmo tempo, o cinema mudou também, né? O cinema se transformou em vários outros ramais. Até a assim. própria produção cinematográfica mudou muito, né? Exatamente. Quer dizer... Depois veio, né? Quer dizer, a televisão concorrendo, tiveram que fazer a tela larga para distinguir, né, o espectador sair de casa, porque era muito mais confortável, como é até hoje, né? Estar em casa vendo um folhetim às 9 horas, às 8, sei lá, né? A questão da segurança também, né? Exatamente. Então, tudo isso foi se transformando, e o SEC, por consequência, também. O Ciro Siqueira virava e falava assim, eu não quero fazer cinema, eu sou um pensador do cinema. A minha geração já queria fazer cinema, porque o Brasil estava se incendiando. Cinema novo, a Nouvelle Vague, né? Estava, assim, digamos assim, chegando próximo de nós, né? Um cinema que parecia com a vida que a gente tinha ou que a gente queria. O universo de discussão intelectual estava lá na Nouvelle Vague. Então, nós falamos, mas isso aí nós queríamos fazer também, né? E o Glauber, né, já estava aqui paquerando a gente, querendo nos cooptar, né? Até que o Joaquim Pedro e o Roberto Santos vêm e nos leva para fazer cinema, né? A turma do Padre Massotti, lá da Escola de Cinema, né? E a turma do SEC, né? A turma do Massotti foi para o Matraga, a Hora e Vez de Augusto Matraga, e nós fomos para o Padre e a Moça. E a partir daí nós começamos, né? Criamos o CEMIC, que é um braço da realização do SEC, e começamos a fazer cinema em Minas Gerais, né? Mas nunca deixamos o processo de tematização, de discussão da teoria do cinema, da discussão teórica e também aquilo que você acentuou muito bem, ideológica, né? Havia cada vez mais um momento de radicalização política no país que redundou no golpe militar de 64, né? Mas a gente não perdeu esse pique, né? Continuamos, inclusive, passando filmes complicados do ponto de vista da censura, né? do grupo que estava ali no poder e tudo mais. Então, o SEC sempre teve, né? Pontuou, né? Esse processo de crescimento e do processo também de desenvolvimento da cultura mineira, da cultura de Belo Horizonte, né? Porque ela também se diversificou. Eu me lembro que havia um teatro em Belo Horizonte. Hoje, mesmo né? essa questão de, não sei se a gente pode chamar de cineclubismo, mas talvez, a cena se pulverizou, né? Você tem o Cine 104, exatamente. Você tem, de uma certa forma, ali no antigo... Humberto Mauro, o Sesc Palladium, que está fazendo sessões de filme comentados, né? Assim, a cena se diversifica. E quando eu digo da produção, é porque antes era película, né? Isso. Depois, já Peter Greenaway e outros mudaram completamente o processo de produção, já não é nem mais película, né? Exatamente. A Kodak não fabrica mais película, que era grande, né, produtora de película. Uma vez eu vi, não me recordo, agora eu não vou lembrar o nome do diretor, mas ele falou assim que esse tipo de produção facilitou por um lado, porque você roda uma cena 20 vezes. Exatamente. Não tem mais aquele problema. Em compensação, complicou na edição. É verdade. Porque daí você tem 20 cenas. Exatamente. Né? O processo sempre é assim, você ganha uma coisa e perde outra. Às vezes as limitações te obrigam a ser criativo de um outro jeito, né? Exatamente. E criam eu tenho a tese de que a tecnologia influi no processo da estética, né? Ou seja, cria-se uma nova maneira de olhar o mundo, né? De registrar o mundo, né? Quando você pega ali todas as mulheres do mundo, né? Paulo José, Leila Diniz.
O figurino era a roupa deles mesmo, o cenário era o próprio apartamento onde ele tinha o Domingos, né? É o Domingos Domingos Oliveira. Tinha vivido com ela. É muito assim. E é um pouco a vida dele, né, com ela. É uma declaração de amor àquela mulher que ela adorava. Aquela cena, né, de nudez que existe, ele fala em algum momento. Nós filmamos o corpo dela como se fosse uma igreja, entendeu? Assim, é uma cena belíssima, né? Isso. Assim. E mudou e estava inserido num processo ético mundial, né, de liberação sexual, dos sentimentos e tudo, né, aquela coisa da pílula e tal, né? Quer dizer, tudo isso trouxe para todas as mulheres do mundo uma espécie assim, de hino de uma geração, né? E eu digo, inclusive, o seguinte, que esse filme foi o responsável por Ipanema ter deixado de ser uma praia selvagem, de classe média carioca, assim, meio afastada, se tornou um grande empreendimento imobiliário, né? Ou seja, e de turismo, né? Hoje em dia você não vai ao Rio sem ir a Ipanema, claro, né? Ou seja, o comércio é ali e tal. Mas todas as mulheres do mundo, e o Pasquim, né? Tem um papel muito forte nesse processo de, digamos, de trazer Ipanema, a boemia intelectual de Ipanema, para o protagonismo, né, da mídia, do próprio cinema, e de vários outros filmes vieram. Agora me conta uma coisa, quer dizer, tem a questão de formar o olhar do público, formar ou sofisticar, enfim, as pessoas aprenderem a gramática do cinema, tem os artigos, mas tem também algumas oficinas, né, que vocês fizeram, né? Tem alguns filmes que... Sim. Qual que você falou que um era Travessia? Não, nós fizemos, né, nós fizemos um festival de cinema de cursos, aliás, está acontecendo na cidade, né? O Festival Internacional de Cursos, nós fizemos uma parceria com o Palácio das Artes, fizemos 6 eventos. E, em função disso, um dos patrocinadores, que era o Uzi Minas, nos obrigou a fazer itinerâncias na área deles, Coronel Fabriciano, Ipatinga. Eu disse, uma grande ideia, vamos fazer isso em outras cidades também. E a gente aplicava essas itinerâncias, que fazia um compacto da programação e levava a essas cidades, mas fizemos oficinas de prática de cinema. Então, fizemos, dentro do âmbito do SEC, nessas oficinas, 5 oficinas. 3 são esses filmes que eu te passei. Um deles é Travessias, do Marcos Pimentel. Sobre o que é? É sobre a cidade de Miraí. É um seriado que a gente chama de Um Olhar Particular. Porque eles vêm a gente manda ali, né, alguns diretores que interlocutam com a cidade, eles pautam os temas, não é? E esse filme é extraordinário, porque o Marquinhos pegou de uma cidade, infelizmente, né, quer dizer, em decadência econômica e tudo mais, uma joiazinha ali ao lado de Cataguás, de Ubá, etc. Mas os jovens estão indo embora, porque não tem oportunidade de trabalho e tudo. E o Marquinhos fez um filme primoroso, poético sobre isso, né? Sobre esse trânsito, né, das gerações. E tem, assim, suíços que vieram da Suíça e escolheram morar em Miraí, e é a terra do Ataúfo Alves, né? Quer dizer, é uma série de coisas que nesse filme ficam muito bonitos. O Marquinhos fez um trabalho muito bonito, muito poético, né? Enfim. E me conta uma coisa, Travessias. Se eu quiser participar do SEC, se o telespectador quiser participar, como que ele deve proceder e como que será a participação dele? Vocês oferecem cursos, não é isso? Isso. Sessões comentadas. Fale um pouquinho dessas atividades. Mas, Miriam, nós fizemos um acordo agora, recentemente, com o Cine Santa Teresa, que hoje é o Museu da Imagem do Som da cidade, né? E, com isso, nós temos uma série de programações até o fim do ano lá. Nós temos um grupo de estudos que está falando sobre um fenômeno, né? No caso aí, nós estamos agora programando Hitchcock, né? Como tema. Quatro aulas, né? Sobre Isso. Hitchcock. Você falou sobre o Glauber já, Isso. Nós temos o Cinema Comentado, que é uma terça-feira por mês, onde a gente fala, né? Nós estamos dedicando agora uma espécie de uma gênese do cinema da nossa geração. Passamos Deus e o Diabo na Terra do Sol. Passaremos também Macunaíma, que é um fenômeno, né? O primeiro grande fenômeno de bilheteria do cinema novo, né? Assim, vendeu muito, né? Foi muito popular. Depois faremos uma abordagem da gênese do documentário, que é o filme do Coutinho, né? O Cabra Marcado para Morrer. E temos uma série de filmes programados mais nessa linha, talvez O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, enfim, até o fim do ano. E temos cursos de iniciação ao cinema que vão desaguar em oficinas de roteirização e de documentarismo.
Porque esse projeto Um Olhar Particular, nós já estamos sendo cobrados, né, por Divinópolis, por Montes Claros, por Juiz de Fora, querem que a gente pratique essa oficina lá para novos filmes virem à luz, né? Mas quer dizer que se eu quiser me inscrever, quer dizer, eu Isso. posso ir ou na imprensa oficial, tem o telefone na tela, né, que as pessoas podem consultar o telefone. 3237-3497. Como é? Vamos repetir. 3237-3497. Esse é o nosso telefone ali. Lá né? você pode preencher uma ficha. O custo é de apenas R$15 por mês e que dá acesso a todas essas sessões. Os cursos não, porque tem que ser montados, os grupos, tem que, né, naturalmente dividir os custos do pagamento ao professor. Mas o sequiano, ele vai ter direito a... Não, inclusive ele tem desconto, né? Nossa. Daquilo que é cobrado do público amplo. Maravilha, né? Então, assim, e as leituras e os grupos, como você falou, assim, os grupos de estudo, né? Que às vezes é uma coisa tão solitária, né? Você vê um filme e às vezes você não tem com quem conversar sobre aquilo, né? Assim, né? Isso é que eu acho que é o melhor do cineclubismo, é isso, né? Essa conversa interpares ou interímpares, não interessa, né? As pessoas estão muito isoladas hoje nos seus laptops, né? Nos seus Facebooks e tudo mais. É um desafio, né? Atrair a moçada que não tem ido muito ao cinema. Buscar fazer com que as pessoas se interajam face to face, né? Isso mesmo. Cara a cara. Isso né? é muito bom. Queria agradecer muito a sua participação aqui no programa mesmo. Foi assim, um grande prazer te reencontrar tantos anos depois, né? Bom, Miriam, muito bom. Eu que agradeço. Né? E agradecer às pessoas também que nos acompanharam até aqui. Lembrar que nós estamos, a nossa estreia agora é num novo horário, né? É sexta-feira, às 15h. E o endereço que está na tela, também um endereço virtual para quem se interessar em se filiar ao SEC, se tornar um sequiano. Até depois.